Hi, sweeties! Bem-vindo a mais um episódio de Me, Myself and Y'all. Hoje eu queria falar sobre um bagulho muito zica que eu tenho pensado há algum tempo. Que é o quê? Como acho que meios que a gente pode usar a nossa intensidade de emoções ou de sentimentos, ou a nossa intensidade em geral, como um combustível e não como um obstáculo, e parar de ver as nossas emoções como uma fraqueza e sim como um combustível para a gente usar de energia que nos impulsiona de alguma forma ou como força criativa. Anyways, primeiro, hoje eu escrevi um roteiro porque eu tenho percebido, assim, que eu às vezes me perco muito no que eu tô falando, ou às vezes começo uma coisa e não concluo o pensamento, acabo já indo pro próximo pensamento, porque eu tenho um monte de pensamento e daí eu vou só seguindo ele e acabo não concluindo. Então eu escrevi um roteiro pra me ajudar, pra que a gente consiga ser mais objetivo. E queria fazer aqui um adendo, que essas coisas, tipo, eu estar falando sobre, sei lá, autoconhecimento, amor próprio, respeito, tipo, pelos nossos processos, todas essas coisas, eu não tô falando nada disso porque eu já me tornei uma mestra em nenhuma dessas coisas, tá ligado? Não é o meu objetivo. Eu só, tipo, sou uma mulher de 22 anos que tô compartilhando as minhas vivências e os meus pensamentos e coisas que eu percebo sobre o mundo ao meu redor ou sobre o mundo dentro da minha cabeça. E tô compartilhando com vocês. Então, tipo, tô falando isso só porque eu não quero que pareça que por eu estar numa plataforma, mesmo que não tenha muita gente me ouvindo, estar numa plataforma falando sobre isso significa que eu sou uma autoridade em certo aspecto, porque eu tenho dificuldade nas coisas tanto quanto você, e eu sou uma pessoa que pensa um monte de besteira e faz besteira igual você. Então, não é só porque eu tô aqui falando que quer dizer que eu sou o Buda ou que eu sei muito sobre alguma coisa. Anyways, voltando. Enfim, então como eu tava dizendo, eu acho que é muito sobre a gente aprender a sentir as coisas e não nos sentir culpado por sentir demais. Porque quando a gente é uma pessoa muito intensa ou muito emocional ou que sente muitas paradas, eu acho que principalmente se você é uma mulher muito intensa, é muito demonizado isso, né? Tipo, é visto como uma coisa muito negativa você ser uma pessoa intensa, você ser uma pessoa emocional, você ser uma pessoa sensível. Principalmente depois que a gente vira adulto, assim. Eu acho que um adulto sensível demais é considerado uma pessoa imatura. Eu entendo isso em vários aspectos, mas eu acho que a questão não é a gente querer sentir menos coisas ou querer incentivar as pessoas a matar as coisas que elas sentem, mas sim a gente aprender a direcionar as nossas emoções. E aí eu tava pensando nessa palavra, né? Emoções. E eu fui pesquisar o significado dela porque eu acho que é uma parada, assim, a gente saber a origem das palavras com qual a gente se comunica, porque a maneira que a gente transmite as coisas e a maneira que a gente absorve, eu acho que a comunicação impacta muito nisso, sabe? Então, enfim, eu tenho essa pira de pesquisar o significado das palavras e isso é uma parada, assim, porque, olha isso, eu vou ler pra você o que eu achei sobre. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora, indicando um movimento ou agitação interna que nos impele a uma ação. Esse termo passou para o francês émouvoir, não sei se é assim que fala, porque eu não falo francês, e depois para o português, representando uma perturbação do estado de equilíbrio que nos mobiliza frente a um estímulo, sendo uma energia que busca um movimento. A etimologia da palavra sugere que emoções são uma força energética que nos tiram do estado de quietude e nos preparam para agir, nos adaptando ao ambiente. Daí tem um pouco da evolução do conceito da palavra e a psicologia que adaptou esse conceito para paixões, sentimentos e whatever, até chegar na forma que a gente usa hoje de emoções. Enfim, então como a gente percebeu, pela origem da própria palavra, e se você observar o seu comportamento, provavelmente é o que acontece com você, porque acho que é o que acontece com todos os seres humanos, a gente sente algo e isso é algo que nos tira de uma quietude, seja algo muito bom que acontece, seja algo de boa que acontece, seja algo ruim, seja algo muito triste que acontece. Quando você sente algo, isso altera as coisas dentro de você e pode levar você a uma ação. A uma ação não é necessariamente, tipo, você levantar e fazer alguma coisa, mas ela vai ter uma consequência, entende? Ela vai ter um resultado, que pode ser algo externo ou pode ser algo dentro de você. Pelo que a minha interpretação, pelo menos, é essa. E, enfim, eu acho que a gente aprender a usar isso como combustível é a gente não mais deixar que isso se torne um obstáculo e deixar que isso trave a gente ou que isso paralise a nossa vida de alguma forma. Porque, por exemplo, ontem mesmo
no último vídeo que eu fiz sobre disciplina, academia e rotina de treino, essas coisas, eu falei que faz muito parte de você ser fiel a você. Tipo, se você falou que você ia, você continua indo, tá ligado? Mas eu, por exemplo, tipo, tenho uma dificuldade de que em dias que eu tô, tipo, muito mal da cabeça, assim, tipo, eu vou treinar, mas, tipo, mano, eu me sinto muito mais fraca, tá ligado? E, tipo, óbvio que a nossa mente tem um papel muito importante nas coisas que a gente faz fisicamente, né? Principalmente se exige força, se exige esforço, concentração, enfim. Então, tipo, em dias que eu tô muito mal, é difícil pra mim ir treinar, tá ligado? Tipo, às vezes eu vou. E daí a minha cabeça tá, tipo, martelando. E daí eu tô tentando treinar, daí eu coloco uma música, daí às vezes a música fala alguma coisa que só piora a minha cabeça. Daí eu troco de música, daí eu tiro a música. E daí, tipo, mesmo assim, tipo, ainda eu tô com aquela parada, tipo, me sobrecarregando. E obviamente isso interfere em como o meu corpo vai, tipo, se sair naquela situação, sabe? Então, as minhas emoções me travam nesse sentido, eu sinto, porque se eu tô num dia muito ruim, mas não é tipo mais ou menos, é muito ruim, assim, ó. Nossa, sei lá, tive uma briga, tipo, gigante com a minha mãe antes de sair de casa. E daí cheguei na faculdade, sei lá, aconteceu mais alguma merda que me estressou. E daí eu discuto com meu namorado no dia. E daí eu tô indo pra casa e eu perco ônibus. Tipo assim, sabe? Um dia, mas dia merda, assim, ó. Tipo, um dia ruim, que aconteceu várias coisas que estão pesando muito na sua cabeça. Que você brigou com alguém e a pessoa te falou uma merda muito grande que te deixou super mal. E você tá, tipo, muito angustiado, assim. Em dias que eu estou assim, tipo, às vezes eu, tipo, mano, eu vou treinar, daí eu começo assim, e daí eu tô no meio do treino, e daí principalmente se é treino de perna, tipo, principalmente no dia de posterior, assim, sempre quando eu faço, sei lá, tipo, búlgaro ou elevação pélvica, assim, a minha pressão cai muito, assim. E daí eu já vou fazer o próximo exercício assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus, vou morrer. E daí eu tomo água, daí eu fico, tipo, uns 3 minutos, assim, parada, uns 5 minutos, dando um tempinho pra conseguir fazer a próxima série ou o próximo exercício sem desmaiar. Enfim. E aí, em dias que eu tô assim muito mal, eu, tipo, depois de fazer esse exercício da minha pressão cai, daí eu fico assim, nossa, mano, vai tomar no cu, eu vou embora. Vou embora, que eu não tô mais aguentando essa merda, tá ligado? Tipo, ou dias que eu tô muito mal e daí eu vou pra faculdade, e daí eu, tipo, ai, não vou anotar nada hoje, vou só ficar mexendo no celular, tô de saco cheio, não quero prestar atenção na aula. Tipo, eu sei que não é legal, mas é a minha maneira de lidar com as coisas quando eu tô assim, muito ruim da cabeça, assim, fudida da cara, não quero fazer nada. Eu, tipo, tenho esse comportamento que eu tenho consciência de que não é bom pra mim. De tipo, mano, eu não quero fazer. Não vou fazer. Eu perco a fome, não quero comer. Tipo, então eu tô falando isso pra nós, viu? Porque eu sou essa pessoa. As minhas emoções me travam, são um obstáculo pra mim. E, tipo assim, nem todas, óbvio. Por exemplo, se eu tô, tipo, num dia que não tô angustiada, assim, eu estou, tipo, com raiva. Sei lá, tô com raiva de alguma coisa. Talvez treinar nesse dia seja mais fácil, tá ligado? Porque eu acho que raiva é uma emoção que é mais fácil de a gente canalizar de forma física, entendeu? Outras talvez não. Outras a gente talvez seja mais fácil canalizar escrevendo, ou, sei lá, falando com alguém, ou tipo, pintando, whatever, fazendo outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que as nossas emoções vão levar a gente a fazer algo, de um jeito ou de outro. E aí, isso não necessariamente precisa significar um descontrole pra gente, sabe? Essa intensidade com qual você sente as coisas não necessariamente precisa significar você perder o controle das coisas, ou você, tipo, ficar o dia inteiro travado, ou no meu caso, por exemplo, tipo assim, cara, hoje eu perdi o dia porque eu não fiz nada, tá ligado? Eu não fiz nada, eu não quis anotar nada na faculdade, eu não quis estudar, eu sentei pra estudar, eu fiquei só mexendo no celular porque eu não tava conseguindo me concentrar, eu fui pra academia, eu não consegui treinar direito. Tipo, eu tenho consciência de que isso acontece comigo, e quando eu tô assim, as minhas emoções estão me travando, tá ligado? Estão sendo um obstáculo pra mim, e tudo bem que, tipo assim, acontece uma vez ou outra, não é como se eu vivesse sob julgo das minhas emoções, tá ligado? Mas, ainda assim, eu sei que isso tem um controle sobre mim. É nesse sentido que eu falo, sabe? De você aprender, de eu aprender, a gente usar as coisas que a gente sente como forma de nos impulsionar e não de nos travar. Como eu acho que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa aprender a se autorregular. O que é autorregulação? Autorregulação é você não estar muito alto nem muito baixo, e sim você se regular. Tipo, amenizar as coisas se elas estiverem muito, ou tipo, aprender a sentir as coisas se você tiver, por exemplo, totalmente travado. Fazer essa regulação, entendeu? Então, eu acho que tem várias formas de a gente fazer isso. Eu acho que isso é uma parada muito pessoal e que depende muito de você. Você aprender a se autorregular, tá ligado? Então, por exemplo, coisas que funcionam às vezes, a maioria das vezes funciona, mas nem sempre. Mas é o que mais funciona pra mim, particularmente. Eu preciso muito conversar comigo mesmo e pensar
e tipo assim, tá, ok, estou sentindo isso, aconteceu tal coisa. E daí eu geralmente tenho um processinho meio demorado, que é bem chato, de que eu fico meio que remoendo a parada, tipo, entendendo o que isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que isso significa, tá ligado? Tipo, nossa, e penso um monte de parada assim, e essa parte é bem chata. Mas daí quando eu consigo sair dessa parte, eu olho pra minha mente e daí eu digo pra mim mesmo, tipo, tá, ok, entendi, mas agora, tipo, você precisa que isso passe, tá ligado? Você precisa ficar bem, você precisa fazer suas coisas, você não pode ficar deixando isso tomar o seu dia inteiro. Eu sei que não tá legal e tal, e, tipo, entendi porque você tá brava com isso, entendi porque você ficou chateada com tal coisa que você ouviu, não foi legal mesmo o que aconteceu, mas, tipo, tá bom, você já deu o seu tempo de você sentir isso, agora você precisa, tipo, voltar pra vida, tá ligado? Voltar ativa e não ficar travada aí pra sempre nisso que você tá pensando, entendeu? Tipo, eu acho que nesse processo faz muito parte a gente sentir e deixar acontecer pelo momento que precisa acontecer. Tipo, você processar o que você tá sentindo por um momento. E dependendo da gravidade da situação que tenha acontecido, talvez você vá precisar de um dia, talvez você vá precisar de meia hora, talvez você vai precisar de uma semana, talvez você vai passar 3 meses mal. Acontece, tipo, não é como se toda a situação da vida pudesse ser resolvida em meia hora de você conversando com você mesmo, tá ligado? Mas situações cotidianas que acontecem e me deixam assim, eu consigo resolver normalmente dessa forma, sabe? E daí se é uma situação muito grande, às vezes precisa de várias conversas em vários dias, e aí eu preciso de várias coisas pra conseguir realmente canalizar aquilo e colocar pra fora, e fazer esse movimento pra fora. Tipo, às vezes eu preciso escrever, às vezes eu preciso conversar com alguém, às vezes eu preciso, tipo, assistir algum filme que é muito reconfortante pra mim, às vezes eu preciso treinar uma semana inteira, às vezes eu preciso, tipo, entende? Então tem várias coisas que a gente faz que nos ajudam a externalizar as nossas emoções. E eu acho que quando você encontra as coisas certas pra te ajudar a externalizar suas emoções, elas não só se tornam um escape, como é uma situação que permite que você use as suas emoções como força criativa. Por exemplo, e se você é um artista, por exemplo, você pinta, você escreve, você faz músicas, você faz, sei lá, coisas que artistas fazem. Você desenha roupas, você, whatever, é um artista. Eu acho que é um meio de trabalho em que é muito normalizado você usar suas emoções como energia criativa para o que quer que você esteja fazendo, entende? Então, para um músico, por exemplo, eu acho que não fácil, né? Eu não sei como funciona o processo de todos os músicos do mundo, mas eu acho que é costume músicos usarem as suas emoções como força criativa para aquilo que você está fazendo. Então, você aprende a canalizar aquelas coisas, colocando elas para fora e transformando elas em algo diferente, entende? Então, você tem oportunidade, quando você é artista, por exemplo, você tem oportunidade de transformar isso em outra coisa, de criar com o que você está sentindo, de transformar, de literalmente pegar o que você está sentindo e transformar em combustível, em energia para que aquilo dê um fruto e se transforme em outra coisa, sabe? E aí eu acho que às vezes, quando, por exemplo, você não é um artista e você não trabalha criando nada, você trabalha num escritório fazendo planilha, mandando e-mail, ou você trabalha com a mão, tipo, fazendo cílio, sobrancelha, sei lá, arrumando, repondo coisa no mercado, whatever, tipo, você não trabalha criando nada. Como é que você usa as suas emoções como força criativa? Fica mais difícil, né? Mas eu acho que se torna acolhedor para você mesmo, você aprender a criar a partir disso, não necessariamente criar uma coisa externa, mas criar uma coisa nova dentro de você, sabe? E aprender a transformar isso em combustível para você mesmo, para você aprender a se reconfortar, aprender a se autorregular sozinho, sabe? E isso pode se tornar combustível para você criar coisas novas dentro de você, entende? Então, por que eu falei dos artistas? Porque é mais óbvio, entende? Talvez pra eles seja mais óbvio, talvez pra gente que vê de fora uma pessoa, um pintor pintando uma tela. Tipo, pra gente é super óbvio que talvez ele esteja canalizando a emoção dele pra criar aquilo, sabe? Mas a gente também tem a oportunidade de fazer isso. Tipo, você pode criar muitas coisas na sua vida com as coisas que você sente, sabe? Pode criar coisas novas dentro de você e pode descobrir dentro de você caminhos diferentes que as suas emoções podem te levar, tá ligado? Então, eu acho que quando a gente passa a tentar enxergar as coisas dessa forma, talvez a nossa autorregulação fique mais fácil, sabe? Por exemplo, eu aprendo muito isso quando eu, por exemplo, pego alguma emoção minha e tava sentindo algo muito paia e tal, nananã, e aí eu consigo ter conversa suficiente comigo mesma pra entender
o que eu preciso tirar daquilo e o que eu, na verdade, deveria estar pensando sobre aquela situação e o que eu preciso aprender com aquilo. Isso pra mim é um fruto válido, sabe? Isso pra mim é um fruto que vale a pena ser extraído da situação, entende? Então, quando a gente aprende a canalizar as coisas que a gente sente pra criar coisas pra nós mesmos, eu acho que é aí que funciona a nossa autorregulação, sabe? Porque daí você consegue equilibrar algo muito ruim que você estava sentindo com algo bom que você pode tirar disso, por exemplo. Ou algo muito ruim que você estava sentindo com fazer alguma coisa que te deixa melhor, sabe? E aí a gente aprende a equilibrar essas coisas dentro da gente e aprende a fazer essa autorregulação. O que eu tava pensando também nessa parada de autorregulação? Que fora a nossa rotina e a gente ter disciplina e aprender a ter clareza para olhar as situações, com certeza ajuda a gente a organizar as nossas emoções, certo? Mas, como eu falei também, a gente procurar coisas e hábitos que permitam que a gente externalize e tire isso de dentro da gente, né? Se tornam hábitos de autorregulação, porque é uma maneira que você tem de colocar pra fora, entende? De você externalizar, seja, sei lá, algum tipo de treino, corrida, se você pratica algum esporte, se você pinta, se você faz crochê, se você pinta caneca, faz cerâmica, se você, sei lá, mano, qualquer coisa. Se pra você o que ajuda é, limpar a casa, lavar seu cabelo, entende? Whatever, hábitos de autorregulação. Acho que a gente aprender a ter essas coisas ajuda muito a gente a organizar as nossas emoções. Mas também, uma coisa que, obviamente, ajuda muito, é você contar com a sua rede, com as pessoas que você confia, com as pessoas que são o seu espaço seguro, talvez uma pessoa, talvez duas pessoas, talvez, quem quer que seja pra você, que te apresenta consolo, que você normalmente vai pra essa pessoa quando você precisa ser ouvida, quando você precisa tirar as coisas de dentro de você, e às vezes algo que essa pessoa vai falar vai te ajudar, tá ligado? E isso é totalmente válido e totalmente justo. Só que eu acho que isso precisa ser algo secundário. Eu acho que precisa ser algo secundário que alguém consiga regular você de fora, entende? Então, por exemplo, eu acho que não é saudável se quando você tá sentindo algo muito ruim, a única pessoa que consegue te regular é o seu namorado. Shocker. Shocker, big shocker, porque eu amo o conforto do meu namorado. Eu, particularmente, gosto muito de ser reconfortada por ele, gosto muito de quando eu falo algo pra ele e ele me ajuda a regular os meus sentimentos. E ele fala, amor, eu entendo isso, mas eu acho que isso aqui é algo menor, eu acho que isso aqui realmente é algo muito grande. Ah, amor, eu acho que, entende? Então é muito bom quando outra pessoa te ajuda a você fazer essa regulação. Só que isso precisa ser secundário, porque você não pode depender de uma pessoa de fora pra te regular. Se você sempre precisa conversar com uma amiga para que a sua amiga te diga, amiga, você tá certa. Amiga, você não tá certa. Eu acho que faz sentido isso que você tá sentindo, mas ou não, sabe? Eu acho que isso vai acontecer. Você vai sentir coisas e você vai, talvez, querer pedir opinião de outra pessoa. Você acha que isso faz sentido? Você acha que nada a ver? Você acha que eu tô ficando louca? Nossa, minha mãe falou um bagulho hoje que eu fiquei super mal. Você acha que faz sentido eu estar mal com isso? Ou você acha que, ela não falou por mal e tal? Entende? Então isso acontece. As nossas relações são construídas em cima desse tipo de coisa, obviamente. Mas como eu falei, eu acho que isso precisa se tornar secundário, porque você primeiro precisa olhar pra dentro de você e falar, eu acho que isso que eu estou sentindo é válido. Ou isso aqui eu acho que eu posso deixar passar. Isso aqui eu acho que é uma parte de mim que me dói, que é um ponto fraco meu, mas que não precisa se tornar o ponto mais válido dessa situação. Entende? Então você precisa aprender a olhar pra você e filtrar as coisas antes de você talvez levar pra pessoa que normalmente é o seu suporte ou o seu consolo, sabe? Então é importante que você aprenda não só a filtrar pra você o que você acha que é válido e o que não é, o que é bom pra você estar sentindo e o que não é, o que é necessário pra você estar, sentindo naquele momento e o que não é, antes de você precisar que outra pessoa venha e te diga isso, antes que você precisar que outra pessoa venha e te regule dessa forma. Eu não tô falando que eu acho que a gente tem que ser totalmente independente disso, porque eu não acredito nisso, tá ligado? Eu não acredito em independência completa, em você não precisa de ninguém pra ser feliz, você não precisa de ninguém pra estar bem. Eu não acho que isso é verdade, tá ligado? Eu acho que a gente precisa de pessoas que nos amam, que a gente ama, a gente precisa estar em ciclos saudáveis com pessoas que sabem nos ouvir, que sabem olhar pros nossos defeitos, que sabem nos acolher, enfim, whatever. Eu acho que não tô falando de você aprender a totalmente não precisar disso.
Eu tô falando só que isso é secundário e de que você precisa ter uma noção por si próprio de como se regular e de como ficar bem sem depender de que outra pessoa te valide ou não. Isso que eu quero dizer, sabe? Que a gente... É muito importante a outra pessoa. Porque, por exemplo, se você, tipo, tiver numa situação em que você tá totalmente errado e, tipo, você tá numa situação em que é só o seu ego falando e você não consegue diferenciar e você não sabe se tipo, pô, será que eu tô errada? Você não tá nem, talvez, pensando que você tá errado. Porque alguém ofendeu o seu ego e você tá chateada. E você simplesmente, tipo, quer estar na razão, tá ligado? E daí, às vezes, você vai contar uma situação pra outra pessoa. E daí, a não ser que a pessoa te odeie, porque é só a pessoa que odeia, tá bom? Que faz isso. Uma pessoa que te ama não vai passar a mão na sua cabeça e simplesmente ignorar o seu erro. Uma pessoa que te odeia vai. Mas enfim, se você for conversar com uma pessoa que te ama, ela vai olhar e falar assim, pô, você tá errado, tá ligado? Você tá errado, você não deveria estar sentindo isso. Eu acho que você não tá no direito de sentir isso. Eu acho que isso que essa pessoa te falou, eu sei que tá doendo, mas é verdade sobre você. E talvez você precise olhar pra essa situação com outros olhos. God damn, tipo, não é fácil você ouvir isso, tá ligado? Não é fácil, então é necessário, às vezes, outra pessoa falar pra gente e nos ajudar com essa regulação, entende? Porque, às vezes, a gente acha que a gente tá na razão, às vezes a gente acha que, nossa, nós tá ali, ó, grandão. E, véi, você tá totalmente errado, tá viajando total. E tá tratando os outros mal ainda por conta de algo que você acha que tá certo, tá ligado? Ou, tipo, que você até, em certo ponto, tá certo, mas ainda assim você tá se passando. Então, a gente precisa das relações, e como eu falei, eu não acredito em independência total de nada, tá ligado? Acho que nós fomos criados pra viver nos relacionando com as pessoas e viver em sociedade, viver convivendo com pessoas que concordam com a gente, não concordam, que nos ouvem, que não nos ouvem, enfim, tudo isso. Mas, como eu falei, eu acho que é diferente você precisar que às vezes alguém coloque uma mão no seu peito e fale, tipo, pô, não faça mais isso. Mas no sentido de, tipo, você não estar bem, você precisar ficar bem, eu acho que isso precisa, até certo ponto, acontecer sozinho dentro de você, sabe? Acho que a gente aprender essa autorregulação é onde a nossa emoção vira potência para nossa vida, é onde as nossas emoções viram uma força criativa, uma energia que pode nos levar para um lugar diferente. Quando você aprende a se autorregular, as suas emoções não vão ser mais algo que te para, porque você sabe lidar com elas ou, tipo, sabe, pelo menos tentar amenizar elas pra continuar fazendo as coisas que você precisa fazer sem que isso te paralise. E quando você aprende a fazer essa autorregulação, talvez as coisas se tornem até um combustível pra você ter vontade de fazer algo novo, ter vontade de praticar um esporte novo, ter vontade de fazer algo diferente na sua vida que tire aquilo de dentro de você, que externalize o que você está sentindo, que te ajude a comunicar as coisas que você prende dentro de você, sabe? As coisas que estão enterradas dentro do seu coração e que fazem você sentir um monte de coisa e você não sabe a origem. Quando você vai aprendendo a autorregular essas coisas, você aprende de onde as coisas vêm e você aprende para onde as coisas podem ir pra você, na sua vida. Entende? Então, era isso, gente. Não sei se o que eu falei fez sentido. Eu acho que sim. Pra mim fez. Tá ligado? É um pouco do processo que eu encontro, tá ligado? Pra me regular e me ajudar a ficar melhor quando eu tô ruinzinha. Mas é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se não, me falem nos comentários. Quero ouvi-los. E, gente, eu bem bubu de rosinha hoje. Amo. Tá super calor, velho. Sério. Um dos motivos pelo qual eu mais quero, velho, aquele microfone que eu falei pra vocês, assim, de estúdio muito lindo, ou um microfone com redução de ruído, é que eu tenho que ficar com tudo fechado no quarto pra gravar e não ficar, tipo, tendo barulho de fora, essas coisas, porque a minha rua é meio barulhenta. Que fica muito calor, velho. Fica muito quente, tipo, muito quente, assim. E daí, enfim, calor do caralho aqui. Mas vai melhorar. Hoje, inclusive, gente, eu sonhei, juro por Deus, eu sonhei comigo abrindo a caixa, era uma caixa verde e azul, assim. Sonhei comigo abrindo a caixa do microfone novo. Vocês acreditam nisso? Vem aí, gente. Vem aí. O nosso subconsciente é muito poderoso. E é isso. Eu acho que eu tive esse sonho aí porque algum dia vai chegar. Óbvio que algum dia vai chegar, mas vai chegar logo. Entendeu? Isso que eu quis dizer. Enfim, é isso. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês. Espero que eu possa continuar compartilhando com vocês as coisas que me ajudam de certa forma e que isso ajude você de alguma forma. E que as coisas melhorem pra gente, né? Na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa vida. Se você me ouviu até aqui... Caralho, 26 minutos. Gente, 26 minutos. Vai falando, véi. Hoje eu fui super mais objetiva, viu?
Palmas pra mim. Enfim, bem feliz. Se você me ouviu até aqui, muito obrigada. E tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso. Beijo, gente!